primeiro grande campeonato profissional ali, de repercussão da NPC no Brasil, foi o Pro da Men's Physique, onde teve um embate incrível. Na época, os dois melhores atletas Men's Physique do Brasil, Felipe Franco e Diogo Montenegro. Eu acho que esse campeonato, pela torcida, pelas pessoas, pela repercussão, pelo quanto o Felipe representa pelo esporte e o quanto aquilo foi bonito de ver, eu acho que foi um dos campeonatos que você guarda com mais carinho e emoção na sua mente, não é, filhão? Sem dúvida alguma, pai. Ele representa muito na minha vida. Eu acho que... Até porque eu já tinha muito tempo que eu não competia no Brasil. Porque a liga profissional assim, só tinha nos Estados Unidos. Então, isso foi em 2018 e eu me tornei profissional em 2014. Então, era uma lacuna muito grande. Um tempo sem competir, sem ter a festa dos meus amigos, sem ter a presença da minha família. Então, para começar daí, já foi um marco. Só que aí, um outro marco foi ver a magnitude que aquele evento se tornou. Né? A proporção que aquilo que se tornou, que parecia... a torcida parecia, de fato, torcida de time de futebol. Eu que sempre fui um fã de futebol, sempre fui para estádio. Cara, aquilo foi uma loucura, aquele dia. Né? De pessoas torcendo para mim, pessoas torcendo para o Felipe Franco, cantando, gritando. Então, ali eu comecei a visualizar o que se tornaria o fisiculturismo com a vinda da NPC para o Brasil. E tudo que ia acontecer, toda a magnitude e proporção que o fisiculturismo ia ter no Brasil, a partir daquela competição. Então, assim, foi um momento definitivamente épico, não só para a categoria Men's Physique, mas eu acho que para todo o fisiculturismo no Brasil. Eu acho que aquele show mostrou para o Brasil como era importante ter shows profissionais aqui no nosso país. Eu acho que ali a Muscle Contest mostrou tudo que ela iria proporcionar para o esporte a nível de torcida, visibilidade, paixão pelo nosso esporte. E eu acho que isso está muito ligado, a galera tá aí na tela aí assistindo o embate, isso está muito ligado a como tudo foi se encaixando. Porque nós tínhamos o Felipe Franco, que é um ídolo de uma geração inteira do fisiculturismo, um dos maiores responsáveis naquela época em popularizar o nosso esporte, trazendo à frente milhões de pessoas conhecendo o fisiculturismo. E tínhamos um atleta com um físico extremamente completo que o Felipe trazia. Junto com um atleta que na época já era o maior vencedor de shows profissionais do Brasil, que é o Diogo, com um físico agressivo, denso, extremamente musculoso, e ali, diante de dois caras que, muito equilibrados, muito próximos. E aí essa proximidade faz com que a torcida vá à loucura, né? Falando sobre aquele campeonato incrível, quando o campeonato acabou, quando você venceu, você tomou hate na internet? Ah, demais, né, pai? Como o Felipe era tão amado, ainda é tão amado por uma legião de fãs. Então, assim, é normal que os fãs não concordem com o resultado e vão pra cima atacando todas as pedras possíveis no adversário, no caso eu. Mas muita coisa legal aconteceu também. De fãs do Felipe que não me conheciam passaram a me conhecer, me dando parabéns pelo que eu apresentei naquele dia. Então isso foi muito legal também. Sabe? Eu acho que vai muito da maturidade do fã, né? Todos nós temos... Olha lá, ó. Isso tá uma loucura. Não, muita gente ali, foi uma festa. E assim, foi muito legal... E foi tudo muito intenso, né? E eu acho que tudo que é muito intenso acaba trazendo também uma repercussão muito intensa. Naquela época, a mídia do fisiculturismo não estava nem de perto hoje. Eu fico imaginando se esse combate tivesse sido hoje, cara. Tinha parado a internet. Fala aí, Mauricião.
Não, tinha parado a internet de um jeito se fosse hoje. Se naquela época deu aquela repercussão, imagina se fosse hoje. Realmente, não ia ter espaço para as pessoas ficarem lá dentro do evento, porque está completamente lotado e fora a repercussão que ia ter na internet. Eu ficaria feliz de ter um Felipe Diogo 2, que a gente ainda não teve a oportunidade de competir junto de novo. Então, vocês têm quantas competições ali juntas? olha, a gente se enfrentou primeiro em 2013, na seletiva do Arnold Classic. Quando teve o primeiro Arnold do Brasil, não tinha como ter os classificados, porque na Men's Physique ainda não tinha os campeonatos estaduais, então precisou ter uma seletiva para os atletas se qualificarem para o primeiro Arnold no Brasil. A gente participou ali, inclusive o Sérvulo estava competindo também. Chefe. É aquele campeonato do chefe. Ah, Isso. Chev. É. O Sérvulo. Sérvulo. É Sérvulo é o nome do Chev, É né? o nome do chefe, mas... Ah, Então, e aí a gente competiu ali. E a princípio seriam, se eu não me engano, 3 atletas classificados, alguma coisa assim. Mas precisou de mais atleta na Men's Physique, eles classificaram os 6 primeiros e eles premiaram 2 primeiros lugares, 2 segundos e 2 terceiros. bizarro, né? Sim, aí o Chev até hoje fala isso. o Thiago ficou em primeiro junto com o Felipe, eu fiquei em segundo junto com o Calmon, se eu não me engano. Não lembro, os caras das antigas que não competem mais, assim. Enfim, aí a gente foi pro Arnold Classic, aí a gente fez a nossa segunda competição junto. Nessa competição o Felipe ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E aí isso em 2014. E aí depois só o embate no Olímpia mesmo. Essa de 2014 foi que deu o profissional pro Fê? Não, nessa a gente ainda era amador e ele pegou o pro dele, eu acho que se eu não me engano, em Ohio, algum tempo depois. Foi nesse mesmo ano que ele virou pro, certo? Foi. E só que foi em Ohio, acho que 1 ou 2 meses depois. Tá. Então... E aí, em 2015, a gente foi pro Olímpia junto. Né? E aí depois disso, se eu não me engano, a gente competiu mais uma vez no Olímpia junto. E aí depois, 2018, veio de fato o confronto direto no Muscle Contest, mas depois disso a gente não competiu de novo. Legal. O que você achou, eu vou dividir com você, o que você achou do físico que o Fê Franco apresentou em Portugal? Olha, pra ser bem sincero, Renato, eu não esperava que Na verdade, a gente pode considerar que é um retorno dele, porque ele ficou um tempo sem competir. Eu não esperava que ele fosse colocar um físico tão encaixado como ele colocou em Portugal. Então, assim, eu gostei muito do físico que ele apresentou. Tava denso, muito seco. Muito seco, ele sempre, acredito que ele sempre entra, né, com uma linha muito bonita. Mas dessa vez ele apresentou uma densidade monstruosa, assim, muito chamativa. E acredito que ele iria bem se ele tivesse continuado o planejamento de competir no Olímpia. Cara, eu não sei se o Maurício consegue pegar aí. Quando ele entrou no Portugal Pro, eu tava assistindo. Quando ele entrou, na hora que ele foi caminhando e ele encaixou a primeira pose, eu falei assim, cara, absurdo, assim, o nível de evolução. Grande, denso, empedrado, seco. Eu fiquei espantado com o físico que ele apresentou em Portugal. Sim. Foi, assim, realmente incrível. E ele trabalhou em silêncio, né? Sim. Assim, o silêncio. Um cara da mídia dele não trabalha em silêncio, mas se eu tô falando trabalhando em silêncio, assim, ele ficou ali guardadinho, quietinho ali, ó. Sem dúvida. Realmente, quem não se liga muito não prestou atenção que ele ia competir já em Portugal. Não prestou atenção nem o que ele iria apresentar. É verdade. Então, isso foi legal. E assim, e essa rivalidade que sempre existiu ali entre vocês sempre foi muito sadia e respeitada, né? Isso que é muito legal. E isso engrandece o esporte. Eu acho que a rivalidade ajuda demais o Sem esporte. dúvida. Tem algumas pessoas que esquecem que nós estamos falando de alta performance e critica. Pô, mas eu não... o cara fulano fica falando que vai ganhar dos campeões. Por exemplo, esses dias criticaram duramente o Lucas Coelho porque o Lucas disse que venceria um atleta. Cara, se o Lucas não acreditar nele, quem vai acreditar? As pessoas estão muito cheias de não me toques, né? Muito eu lembro cheio de não me toque, meu Deus do gosto sempre céu. de E comparar tiraram, você nunca ganharia dele, você é uma... Ô, louco! Isso faz parte do esporte. Eu gosto muito de comparar com o futebol porque eu vivenciei isso e eu queria ser jogador de futebol. Então eu cresci na época de Edmundo, Romário.
Então os caras não perdoavam. E assim, naquela época. Os caras falavam mesmo. Falava mesmo, e isso dava mídia. E de certa forma é até bom pro fisiculturista. A gente já é um esporte que não tem a mesma mídia que o futebol, que o basquete. Então a gente tem que buscar isso. E algumas formas de você melhorar a apresentação, a mídia, mais pessoas conhecendo, deixar o negócio mais interativo, é fazendo esse, digamos assim, embate, né, entre os atletas, mas de forma respeitosa e sadia. Eu acho que é muito importante o atleta saber dividir, né, o que ele tem fora do palco, o que ele tem dentro daquela profissão que é ser atleta. Então, assim, algumas pessoas não conseguem separar isso e acabam trazendo isso pro coração. Mas quando o atleta consegue separar e dividir, acho que isso só tem a como acrescentar para ele, como eu e o Kaique. A gente sempre faz umas brincadeiras com o outro, a gente participa, tá ativamente na federação. E fora disso, cara, a gente sai para depois de uma competição para comer junto, treinar junto. Então, assim, tem que saber separar. E o que fez o UFC crescer foi isso. É aquela reunião antes, o Dana White vai lá, coloca os caras e faz aquele combate, aquela rivalidade, e aí depois os caras vão pra casa se preparar, e aí um faz aquela provocação com o outro. Chega no final, o planeta inteiro quer ver aquela luta. Exatamente. A alta performance, o esporte, se não tem rivalidade, fica sem graça. Fica sem graça. Não tem mais o show que a galera quer ver. O fisiculturismo é isso. Então, se a gente consegue trazer um pouco dessa pimenta pro esporte, eu acho que vai ficar bem interessante. Então, mas, eu repito, as pessoas têm que saber dividir, que às vezes nem os fãs sabem dividir, né? E uns caras querem te dar porrada na rua ou te ameaça na internet. Fala, pô, você é louco, mano. Calma, É. Não, isso é verdade. Tem que saber separar as coisas, né?